havia tanto na Alemanha, havia na Itália e havia no Japão, o Hirohito, ditadores no poder. E também havia na União Soviética um ditador, que é Stalin. Então, a política, um tanto quanto pacífica da França, que eram as potências da Inglaterra, se justificava, porque se a guerra fosse se desencadear, e como de fato a maior parte da guerra se desencadeou entre essas potências, ficaria uma posição muito interessante financeiramente. O problema é que a Europa, que a Alemanha era vizinha de porta da França. Enfim, e aí essa expectativa de só haver guerra entre... E aí começa a surgir o que a gente chama de... os alemães começam a falar da necessidade de um espaço vital. Isso é uma teoria muito forte que Hitler vai defender, que os alemães precisam de mais espaço vital para sobreviver. Eu gostaria de lembrar quem está nos ouvindo que a Alemanha oficialmente não tem colônias no mundo. O que acontece com o povo alemão? O povo alemão ocupa essa parte, ocupa muita parte ali do leste europeu, muitos migrantes nessa região. É só lembrar a cidade Kaliningrado, muito tempo era chamada, a região era chamada Königsberg, inclusive a terra do famoso filósofo Immanuel Kant. Então, toda essa região que vai da Letônia, Ucrânia, do leste europeu, é colonizada por alemães. E isso vai dar a Hitler a ideia do espaço vital. Por outro lado, nós temos a Rússia, que já vem desde a Primeira Guerra Mundial com o pan-eslavismo, que ganha força, que é a ideia de que a união dos povos eslavos. E aí nós temos uma conjuntura bem problemática, porque nós temos uma união étnica. E isso é muito favorável ao nazismo, principalmente porque Hitler, no primeiro momento, dizia que não invadiria a Inglaterra porque eles eram os irmãos mais próximos, os primos mais próximos dele, porque eram arianos. Então, assim, havia também essa necessidade, essa pregação de um espaço vital para que os alemães precisassem para se desenvolver. Então, esse espaço vital, a princípio, seria esse leste europeu, principalmente nessa direção, uma parte da União Soviética. É bom que tu falou isso, professor, porque assim, né? Daí a gente pode dividir os desejos da Alemanha. Eu acho que a gente consegue dividir em duas questões. Primeiro, esse desejo de expansão, né, que eu digo, que é esse espaço vital, baseando-se em países com influência alemã, com uma população germânica. Tem que lembrar que alguns desses países aí tinham uma alta taxa de simpatizantes do nazismo, do partido nazista. Não era, por exemplo, um partido nazista daquele país, mas eram partidários políticos do nazismo alemão em outros países. A Holanda, por exemplo, teve bastante. Mas também, além desse espaço vital, baseando-se em identidade, que o Hitler falava, né? Tem também a questão assim, por que eles queriam tanto a Rússia? Se eram etnias, assim, separadas. A gente pode dizer, isso é meio ruim de falar, mas só para dar esse exemplo. Porque a Rússia, ela tem gás natural, porque a Rússia tem petróleo, e o que a Alemanha precisava? Tem que lembrar que mas anos anteriores, a indústria alemã estava falida, e eles precisavam, então, de matéria-prima. Quem ia dar essa matéria-prima para eles? O que seria mais fácil? O que seria mais simples? Numa questão assim, eu digo até de acordos políticos. Não dava naquele momento para a Alemanha enfrentar a Inglaterra. Não dava. Então eles voltaram os olhos para a Rússia. Por quê? A questão política, lógico, mas também uma questão de que lá tem mais gás natural, lá tem mais petróleo.
A gente tem que lembrar, por exemplo, a região do rio Volga, né, que depois vai ter a batalha de Stalingrado, se eu não estou enganado, que era um grande caminho para importar produtos. Então, assim, e facilitar o transporte desses produtos. E os alemães, eles até conseguiam, tem um cientista lá, que eu não vou lembrar o nome, ele conseguia fazer um processo de tirar petróleo de carvão. Só que o carvão, para tirar petróleo do carvão, isso é para ver a tecnologia que os alemães tinham. E na Rússia tinha o petróleo já, eu posso dizer, o petróleo cru, né? E por isso que os alemães, eles sim, era uma questão política, ideológica, mas muito também por causa dos produtos, certo? Por causa dessa matéria-prima. Só que também, quando a Itália... É que a Itália começa a fazer uns rolos antes da hora, né? A Itália resolve querer invadir a Iugoslávia antes de qualquer coisa e aí dá problema. Mas, enfim, parece que eles partiram, né, logo para um embate armado, mas na verdade os primeiros países que foram anexados, eles foram através de um plebiscito, né, professor? A própria Áustria, ela é anexada em 38 ou 37 por aí, através de um plebiscito. Chama-se Anschluss. Traduzido para o português seria uma anexação, que como os austríacos se consideravam e tinham sofrido duras sanções depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro, a Áustria tinha sido reduzida praticamente a Viena, e eles, na Áustria, o austríaco é uma espécie de alemão, a língua austríaca é uma espécie de alemão. E temos que lembrar que a Áustria é uma das capitais culturais. A Viena, durante muitos anos, foi a capital cultural do mundo. Então, havia nessa sociedade uma identidade muito forte de devolver o orgulho alemão. E aí ela foi anexada, simplesmente por plebiscito, ela foi anexada em 38, e o pessoal assistiu isso, ninguém fez nada, normal. Outra questão interessante é que em 39, os alemães, em busca de um espaço vital, numa região rica em minérios, a região dos Sudetos, da Tchecoslováquia, ela é anexada também por uma questão de necessidade da indústria pesada alemã. Então, assim, até ali não havia guerra. Até ali, a anexação dos Sudetos, mesmo usando da força, não houve resistência nenhuma, na verdade, não houve guerra, mas Ô, ela professor, foi assistida a pasma, assim, ok? e desculpa aí te interromper mais uma vez, né? Mas uma coisa interessantíssima é que em algumas partes desses países, os primeiros anexados, que não teve conflito, foi até comemorado quando a Alemanha anexou. Por que foi comemorado? Porque alguns estavam sob domínio dos comunistas russos. E aí eles até tem relatos que dizem que quando as tropas nazistas chegaram, a população comemorou porque os comunistas estavam indo embora, que os comunistas estavam sendo expulsos, ou pelo menos os comunistas não vão chegar, ainda bem que chegaram os alemães. E aí, assim, até tem a tua frase antes, né? Os heróis da guerra. Quem foram os heróis da guerra? Por enquanto, o que a gente está vendo são duas ditaduras que entraram em embate. Lógico, depois a gente vai ver as atrocidades que foram cometidas, né, principalmente quando falar da questão do Holocausto. Mas, por enquanto, o que a gente viu eram duas visões políticas extremamente autoritárias, extremamente genocidas, que começavam a ficar em embate. E daí cada um vai lutar por aquilo que, né, uns por uma questão política, outros por uma questão territorial, outros uma questão comercial. Só que sempre quem vai sofrer com isso são os próprios civis, né? E até parte do exército que tem que cumprir ordens e vai passar por essas coisas. E aí, Diácono, feitas as anexações, vem o que o Ocidente iria chamar de pacto diabólico, que seria o pacto. O nome do pacto até é um quanto estranho, ele foi feito em 24 de agosto de 39, o pacto Ribbentrop-Molotov, que era um
tratado de não agressão, um pacto de não agressão entre, pasmem, a União Soviética e a Alemanha. E aí, nesse pacto, fora as anexações que a União Soviética já havia feito para formar a União Soviética, Letônia, Estônia, esses países todos, também do lado de cá tinha os alemães, e no meio nós tínhamos nada mais, nada menos do que a recém-formada Polônia. Os poloneses estavam entre duas grandes ditaduras. E quando nesse aspecto eles resolvem fazer esse pacto, eles já têm acordado que eles iriam, na verdade, dividir, ou pelo menos considerar áreas de influência da Alemanha sobre um grande território da Polônia, e uma parte iria ser anexada à União Soviética. Existe uma cidade, na verdade, isso vem em nome do chamado, o princípio é o corredor polonês, que se chama. Corredor polonês, existe uma cidade chamada Dansk, que ela fica, depois para os poloneses, ela é chamada de Gdansk. E essa cidade é considerada com muitos descendentes ou muitos migrantes alemães na época. E ela era considerada, ela tinha ficado como uma cidade alemã dentro da Polônia, do território alemão. Então, o motivo para invadir a Polônia foi o motivo do corredor polonês, quer dizer, precisava ligar o território alemão da cidade de Dansk de volta à Alemanha. E aí toma-se, na verdade, a Polônia, e oficialmente é quando nós temos, em 1º de setembro, a origem da Primeira Guerra Mundial. É que, tipo, ficou um estado meio tampão, né? A Polônia aqui, e aí eu vou fazer sinal, né? Porque a gente não vai mostrar a imagem. E aí ficou um pedaço alemão aqui, um pedaço alemão aqui. E aqui, assim, outras influências. Aí, então, precisou fazer esse corredor polonês, né? Mais ou menos por aí, né? Viu, professor, tu tá falando por volta de 38, né? 30, indo para 39. Tem uma questão assim, tá, beleza, tem essas movimentações aí, anexação e tal, mas como que estavam os países em si, né? Tipo assim, eu posso dizer, no seu núcleo, nuclearmente, o que cada país estava fazendo? Enquanto isso, assim, os Estados Unidos, eles continuam vendendo armas, e olha só, agora eles não estão só vendendo equipamentos leves, agora eles já estão vendendo aviões para o Japão e para a Inglaterra. Olha só para quem os Estados Unidos venderam: para a Inglaterra e venderam para o Japão. Ué, mas antes a gente falou que eles tinham um embate com os próprios japoneses. Os Estados Unidos tinham uma crise política, até de conflitos com o Japão, e vende avião para o Japão. Por que eles venderam avião para o Japão? É porque assim, ó, antes eles já tinham vendido para a China equipamentos. Se a China derrotasse rapidamente o Japão, se a China derrotasse o Japão, isso ia ser ruim para os Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Eles reforçaram o outro lado, para continuar o conflito e para os Estados Unidos se concentrarem só em vender. É um grande mercado. E eles vendem também bastante para a Inglaterra. A Inglaterra já era bem famosa desde a Primeira Guerra Mundial, o final, né, da Primeira, pela questão da aviação. E a Inglaterra precisava se reforçar. A gente tem que lembrar que a Inglaterra, ela pertence a ela não é na Europa continental. Então, a aeronáutica e a marinha tem que ser muito forte. Agora, uma coisa que vai acontecendo e que o mundo inteiro, ele fecha os olhos, porque todo mundo fica olhando só as grandes movimentações. Mas no interior da Alemanha, e até em alguns estados já de influência alemã, é o início dos campos de concentração. O início dos campos de concentração, ele se dá em 1938. A gente não vai aprofundar agora isso, por uma questão que depois, mais tarde, a gente vai falar somente sobre o Holocausto, até com, se possível, com a participação de um outro professor, né, Ivan? Mas os campos de concentração, eles começam, não é silenciosamente,
Só que como tem outras movimentações internacionais muito mais interessantes, assim, eu digo interessantes para os países que estão interessados em comércio, em conflito, eles vão deixando quieto. Aí tem algumas manchetes assim da época, né? Eu acho que eu falei no vídeo passado, eu vou repetir agora. Nesse período, ou você era fascista ou você era antissemita. Quem estava no meio era uma pessoa que não tinha voz, não tinha vez. O próprio primeiro-ministro da Inglaterra, ele falava que o mundo, eu vou repetir a fala que eu falei no vídeo, o mundo estava passando por um complô comunista de dominação, que os comunistas queriam dominar o mundo. Ele colocou isso num discurso que ele fez na Câmara dos Comuns na Inglaterra, que era o Winston Churchill. A, a primeira dama dos Estados Unidos, a Eleanor Roosevelt, ela foi numa festa uma vez nos Estados Unidos e depois ela deu uma entrevista e disse que ela nunca se sentiu tão mal com tanto judeu em volta. Então o mundo inteiro era assim, eles queriam, por questões religiosas, por questões econômicas, por inveja, por algumas outras questões que depois, mais tarde, a gente vai falar nos campos de concentração, eles jogavam judeus de um lado para o outro. Tanto é que muita parte dos judeus que foram para a Alemanha, eles fugiram do comunismo russo, daqueles pogroms, né, professor? Eu não sei a pronúncia, porque eles estavam sendo exterminados lá. E o que acontece? Os alemães, quando eu falo isso, lógico, é a parte nazista, né, a parte fascista, eles começam a revogar os direitos dos judeus dentro dos países de influência alemã. Por exemplo, aí, Ivan, tu vai ver por que eu estou falando disso. Ó. Olha o que o governo alemão ele faz. Ele vai eliminar o seguro-saúde, todos os direitos que os judeus tinham em território alemão, ele vai tirar. E ele vai impedir as crianças judias de frequentar escolas assim que eram para todo mundo. Por quê? Olha só, se você elimina o seguro-saúde, assim, né, um modo de dizer, mas era um plano que eles tinham para a saúde dos idosos, dos judeus, o que vai acontecer com os idosos judeus? Eles vão morrer. Eles vão ficar sem o assistencialismo. E se você tira a educação das crianças, o que você está tirando? O futuro dos judeus. Então você está com essas duas coisas que parecem pequenas, você está enfraquecendo esse grupo étnico. Você está exterminando os idosos e você está acabando com o futuro dos judeus. Tá, professor, mas então eles já começaram com os campos de extermínio? Não. Por enquanto eram só campos de concentração, porque os alemães queriam expulsá-los. Em primeiro momento, eles queriam expulsar os judeus. Só que ninguém queria os judeus. Quando começa essa deportação em massa dos judeus, tem um único país no mundo que abre as portas para os judeus, que é a República Dominicana. A República Dominicana é o único país que abre as portas para uma colônia judaica, certo? O resto do mundo, todo mundo fechava. Até tem uma manchete de um jornal, que eu não vou lembrar o nome, mas era um jornal fascista na Alemanha, que ele dizia mais ou menos assim: judeus à venda, ninguém quer. Ninguém queria receber os judeus. E isso é uma coisa que vai deixando cada vez mais grave um cenário que depois a gente vai ver um pouco mais. Desculpa se eu entrei nesse assunto, Ivan, eu sei que era para outro momento, mas é o que está acontecendo. Essa movimentação russa e alemã acontece já esse movimento de um extermínio, não talvez em vida, mas também em ideológico, moral, povo dos judeus lá no interior da Alemanha. Desculpa aí se eu entrei nesse tema, mas eu acho que era importante falar agora. Essa questão dos judeus, só para citar, assim, ela se torna mais proporcional e torna-se até talvez parte talvez da história mais violenta que se tem contra um povo, mas dizer assim que se perseguiu muitas etnias, inclusive os ciganos que viviam dentro da Europa Negros. e assim tanto o comunismo
na sua forma ditatorial de Stalin, quanto o nazismo não queriam os campos de concentração. Mas precisa entender que os campos de concentração ainda aqui não tem a solução final. Porque daí em 41 surge a solução final, que daí é o extermínio dos judeus nos campos de concentração. Isso, que daí vai se dividir em três, né? O de concentração ele começa, mas daí se divide em o extermínio e o trabalho forçado. E lógico que pode ter as mesmas coisas dentro de um mesmo campo, sim, mas a solução final, não. E aí, assim, nós já estamos agora em 39, oficialmente com a invasão da Polônia, acontece a declaração de guerra. Que aí acontece o que a gente chama de o começo da Primeira Guerra Mundial. Mas ninguém vem ao auxílio da Polônia. Né? Quando acontece esse primeiro movimento, né, que é a invasão da Polônia, chamada Operação Cavalo de Troia, se vocês olharem vídeos, imagens da época, e já existem alguns documentários sobre isso, vocês vão ver talvez um dos quadros mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial. Por um lado, os poloneses, com as suas tropas quase estilo medieval, com cavalos, lanças, e do outro lado nós temos a chamada Wehrmacht, a máquina de guerra alemã, né, com seus tanques, as divisões Panzer e seus aviões de guerra. Então a imagem é emblemática porque de um lado nós temos um grupo de soldados a cavalo, com armas, com fuzis, e por outro lado nós temos os tanques de guerra totalmente blindados, invadindo em alta velocidade. E aí se dá, assim, pela primeira vez, já havia feito ensaio, a gente lembra no último vídeo que já haviam sido feitos ensaios muito menores, mas assim, na Guerra Civil Espanhola, já haviam testado as suas armas, mas o Blitzkrieg, a chamada Guerra Relâmpago, foi inaugurada, foi demonstrada ao mundo sobre os poloneses. E aí foi, assim, catastrófica a resistência não houve qualquer chance para a resistência polonesa. Em poucos dias, a Polônia estava toda tomada sobre os nazistas. Não sei se o professor gostaria de comentar sobre isso. Eles queriam acabar, a intenção, né, sempre foi acabar o mais rápido possível antes que outras potências se equipassem para fazer os embates. E aí essa Blitzkrieg, ela é muito, muito importante como uma estratégia de guerra. Se eu não estou enganado, o Hitler, eu falo Hitler, né, mas tipo, é o exército como um todo, o planejamento dessa Blitzkrieg é cercar o mais rápido possível vilarejos, cidades pequenas, fazendo um movimento circular, bombardeando tudo e parar aqui desse lado. É um movimento meio que, assim, de pinça, eu posso falar, alguma coisa assim. Mas é justamente para acabar logo com aquele conflito. E assim que eles acabam. Só que, assim, mas professor, acabou de falar que eles tinham os melhores equipamentos. Sim, talvez se eles fossem lutar contra a Polônia sem essa Blitzkrieg, eles tinham ganhado igual. Até o próprio professor Ivan falou ali que os equipamentos que a Polônia tinha, é que assim, né, alguns países eles se apegavam muito às tradições do exército ainda, tradições medievais, que nem o professor falou. Aí tem que imaginar os caras lutando, pode pegar até um 38 contra um cara de cavalo e uma espada, o que vai acontecer? É lógico que a tecnologia vai ganhar. Só se for um soldado excepcional mesmo. E é isso que acontece.